Carrascal é um cara que, às vezes, a torcida vai ter que ter paciência, porque ele arrisca muito o drible, então ele também vai perder. Ô Reis, o Samuel Lino, quando foi contratado pelo Flamengo, ele chegou muito bem, né? Inclusive foi muito participativo, acertava mais do que errava, né? E começou a cair. Caiu assustadoramente o rendimento, principalmente depois que ele foi convocado da seleção brasileira, do Ancelotti. Quando ele voltou ao Flamengo, ele voltou muito mal. Isso pode ter a ver também com o mental, né? O jogador precisa estar bem de cabeça, precisa estar com confiança lá em cima. Eu vou pegar jogadores da mesma posição ali do Samuel Lino. O Cebolinha passou por isso, teve momentos bons e momentos ruins. O Michael, o que mais atrapalhou o Michael no Flamengo foi a confiança. O Michael ele não errava, ele não acertava um passe de meio metro ali. O jogador do lado do Michael aqui, ele conseguia errar o passe. Na hora de chutar, o Michael tocava a bola. Na hora de tocar, ele chutava. Ele fazia tudo errado. E isso, o mental também influencia. Então, o Samuel Lino, ele pode estar vivendo isso. Querendo ou não, hoje com o avanço da internet, o jogador vê a crítica, né? Vê o barulho que a torcida faz, alguns torcedores fazem na internet. Isso chega para o jogador, isso é nítido, é natural. O que o jogador tem que fazer? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. A confiança que o Felipe dá ao Samuel Lino é uma confiança surreal, né? O Samuel Lino ele pode errar, que ele vai sempre começar o jogo ali como titular. Não tem assim uma válvula de escape ali na ponta esquerda, como o Alan Biomadi bem falou aqui. O Flamengo tem uma jogada ali na esquerda, é o quê? Samuel Lino, no X1, no 1 contra 1, vai tentar o drible, vai tentar o passe. Ontem o Felipe até tirou o Samuel Lino porque ele vem de atuações ruins. Mas o Felipe ele está muito certo em proteger o grupo, em proteger os jogadores. Não pode ter uma proteção máxima, uma proteção absurda. Ele tem que tomar cuidado, principalmente com algumas convicções. Mas o Samuel Lino, a questão aqui, ponto central, eu acho que é a confiança. Ele precisa ter confiança porque é uma posição que ele precisa do drible, ele precisa ser vertical, né? Ele está fazendo aí o que o Felipe pede, inclusive o Felipe elogiou muito ele na coletiva, mas o torcedor critica, né? O torcedor não está dando aí sim muito tempo para o Samuel Lino. Muita gente acha e não é nenhum absurdo que eu vou falar agora, que o Samuel Lino é um bagre, é um jogador comum, é um jogador qualquer, né? E não é a realidade é outra, é completamente diferente. Ele ainda não entregou, não fez jus ao investimento, a contratação mais cara da história do Flamengo. Mas é preciso também ter um tempo, não é 8 ou 80. Tem que ter um tempinho com o Samuel Lino, entender que o jogador precisa estar bem de cabeça, precisa estar confiança lá em cima para poder exercer a sua função ali com maestria. O Abimad, o Samuel Lino talvez esteja passando por uma dificuldade que o Carrascal não está passando. Os números do Carrascal, o torcedor olha muito os números, ele vai observar o desempenho muito pelos números, gols, assistências, as participações do jogador nas ações ofensivas do time. E o Carrascal é impressionante, ele tem ótimos números em poucos jogos como titular, mas ele já tem uma participação expressiva quando ele entra contra o Vasco, contra o Corinthians. Tem um outro jogo aí que ele participou também com passe. Já o Samuel Lino tem todo um peso, né? O torcedor espera um pouco mais, por ser a contratação mais cara, por tudo que envolveu essa contratação dele. Eu quero ouvir sua opinião sobre ele e sobre o Carrascal. Parece que o Carrascal tá tirando de letra aí essa pressão de chegar e ter que entregar resultados. Foi contra o Juventude, ele deu uma assistência para o Emerson Royal. Eu não sei se você vai lembrar, Reis, uma live com você estava apresentando, eu estava comentando aqui, você me perguntou o que eu achava da contratação do Carrascal. Eu não me lembro se o Flamengo já tinha anunciado, se estava para anunciar, eu não vou me lembrar. Eu não sei se você vai lembrar a frase que eu falei. O Carrascal pode ser muito importante porque ele gera muito jogo. Com passes, com drible curto, ele gera muito jogo. Então, e ontem eu gostei porque ele entrou no lugar do Arrascaeta, porque ele jogando, ele pode jogar aberto lá direito, aberto lá esquerdo, mas sempre fica a dúvida como é que o Flamengo joga se não tiver o Arrascaeta. E ontem ele entrou no lugar do Arrascaeta como meia. E ele teve participação impressionante, nem só no lance do gol, que eu acho que o Felipe Luiz deve ter ido ao delírio, né? Porque o gol foi exatamente o que o Felipe ama, pressionando, retomando a bola, né? É o que o Felipe gosta, a pressão. E foi assim. Mas nos pequenos detalhes você vê que o Carrascal gera muito jogo. Ele não precisa correr muito, ele faz a bola correr. E é uma das coisas que eu mais elogio o Arrasca. O Arrasca não é um cara veloz, só que com o Arrasca o jogo fica rápido, porque ele faz... Teve um lance ontem, cara, que
a bola sai da defesa do Flamengo aérea, o Carrascal, ele tá marcado para um jogo do Botafogo, ele já mata, girando o corpo e driblando, o jogador do Botafogo fica e a consequência é o ataque do Flamengo. Isso é para quem tem muita qualidade, já pensa antes. A bola tá vindo, ele já pensou, ele já mapeou toda a jogada. Então, eu acho que o Carrascal é um acerto do Flamengo, é um jogador que gera muito jogo, dá uma tranquilidade, porque o Arrascaeta, querendo ou não, ele, depois de muito tempo, ele está tendo uma temporada que ele está conseguindo ter uma sequência, mas o Flamengo sofreu muito nas ausências do Arrascaeta nos últimos anos, e é bom ver, porque é um jogador novo, é um jogador que mantém uma qualidade e que eu vou entrar no discurso do início da live, quando a gente falou do Pedro e do Luiz Araújo. Gera gols. Ele tem números, né? Assistências, gols, ou às vezes nem assistência. Às vezes ele participa da jogada que acaba em gol, né? Por exemplo, ontem a assistência do gol do Luiz Araújo foi do Pedro, mas a participação do Cebolinha foi importante. O Cebolinha pega uma bola lançada pelo Rossi, ele ganha na trombada, ele vai ver, ele não se precipita no cruzamento, vê que não dá, ele recua, ele volta e ele acha o Pedro. Isso é participar também. E o Carrascal, ele gera muito jogo. Então, eu não sei se você lembra que eu falei isso, né, quando você me perguntou na época da contratação. E eu acho que ele está confirmando isso, com confiança. O Carrascal é um cara que, às vezes, a torcida vai ter que ter paciência, porque ele arrisca muito o drible, então ele também vai perder bolas importantes em determinados momentos, mas quando acerta, é isso que acontece. Então, eu acho que não me surpreende, porque eu já conheci o Carrascal, né? E acho que é um bom início. E é importante ter o Carrascal tanto começando o jogo quanto no banco. Às vezes, aí é uma pergunta que você fez, eu acabei não respondendo no começo. O Carrascal deveria ser titular, não sei quem deveria ser titular. Pela direita desse ataque, no caso. Então, eu acho que o Flamengo não tem que ter titular. O Flamengo tem que ter uma espinha. Acho que a espinha são os zagueiros, o Jorginho, o Arrascaeta, o Pedro. Tipo assim, tem que ter uma espinha. Mas eu acho que ali o Carrascal pode começar um jogo, o Luiz Araújo pode começar um jogo, o Samuelino pode começar, o Samuelino pode não começar, e você começar com o Luiz Araújo ou Plata na direita e o Carrascal pela esquerda. Então, enfim, você ter elenco é isso. É você conseguir variar. O Carrascal vinha começando pela direita, vinha começando bem, ontem começou no banco e quando entrou foi importantíssimo. Então, isso é ter elenco, é você saber utilizar o elenco. E só sobre o Samuel, eu acho que sim. Eu acho que a grande diferença do Samuelino para o Carrascal hoje a palavra é simples: confiança. Qual é o forte do Samuelino? 1 contra 1, partir para cima. A partir do momento que você está sendo criticado, você foi vaiado, é normal que a tua confiança diminua. É normal em que lance que você naturalmente você iria pegar a bola e ia para cima, você pensa, se eu perder a bola, se o drible não sair, eu vou ser criticado de novo. E de repente ele fica meio assim. Eu acho que o Samuelino, a grande questão do Samuelino, para mim, nesse momento, é confiança. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.